Minha oração é que essa noite seja muito especial para você que nos visita, também para você que tem comumente vindo à borda buscar edificação na palavra de Deus. Nosso desejo é que você encontre essa edificação e seja algo muito poderoso na sua vida. Que o amor de Deus, a sua graça, a sua misericórdia estejam abençoando você e cativando o seu coração e a sua atenção para esse tempo com a sua palavra. Amém? Eu assim espero. Hoje, infelizmente, é a nossa última mensagem dessa sensacional série Redescobrindo o Poder Mobilizador do Espírito Santo na Igreja. Obrigado. Os irmãos que disseram fiquem para o Fusca 0 km depois. Nós vamos fazer o sorteio entre eles que participam. Não sei se você se lembra, mas na primeira mensagem nós ouvimos falar a respeito do Espírito Santo que havia chegado para inaugurar a Igreja do Senhor. Logo depois tivemos 3 mensagens falando de capacitação, que o Espírito Santo capacita a igreja e o crente e o discípulo a testemunhar e viver a vida cristã, a viver como comunidade e também a rever o seu coração e a sua confissão de fé na sua conversão. Depois vimos 4 mensagens onde o Espírito Santo mobiliza o crente e a igreja ao serviço, frente às oposições que sempre acontece com quem quer servir a Deus de todo o coração, ultrapassa o meio de campo, começa a levar butinada. Vimos que o Espírito Santo nos ajuda nisso. Também ele nos dá harmonia em meio às diferenças. Nós somos diferentes, precisamos dessa harmonia para que a edificação seja mútua e profunda. E a semana passada ouvimos que ele nos mobiliza a contribuir de maneira consciente, investindo num projeto de Deus com o qual estamos comprometidos. Hoje, nessa mensagem número 9, nós vamos trabalhar com esse assunto, o Espírito Santo e o seu poder mobilizador, capacitando a igreja como dom para o mundo, capacitando você e eu como dom para o mundo. Você sabe o que é dom? Pode comentar com a pessoa ao lado, se você desejar. Sabe o que é dom? Muito bem, isso aí, dom, dádiva, presente, algo que você recebe gratuitamente, é isso? Muito bem. Eu gosto muito de pintura e ler a história dos pintores. E é interessante você perceber que a maioria deles trabalhou com autorretratos. Ele não só se satisfazia em ver como as pessoas o interpretavam, mas eles também queriam que as pessoas os vissem através dos seus próprios olhos. Então daí surgiam os autorretratos. O mais famoso, é claro, é o de Da Vinci. Quando estávamos surgindo como país aqui, né, sendo mais ou menos descobertos, ele estava lá pintando o seu famoso autorretrato. 1500, 1510 mais ou menos. O segundo também, muito conhecido, é de Vincent van Gogh. Acho que ele tinha algum problema com narcisismo e pintou mais ou menos entre 30 e 50 autorretratos num período de tempo muito pequeno. E ele nem fez nenhum regime para se autorretratar tanto, mas era a vontade de se mostrar como ele se via para as pessoas. Agora, um dos que eu mais gosto é esse. Eu gostaria de pedir depois voluntários que viessem para que ele fizesse o seu autorretrato também. O que você acha? Perfeito, Salvador Dalí é um doido, não é? Eu ia dizer que não tem nem pé nem cabeça, mas cabeça tem, não tem pé, nem perna, nem nada.
Está aí, Salvador Dalí. Mas eu fiquei pensando, se você tivesse a oportunidade de se autorretratar, em que aspecto? Não fisicamente, mas espiritualmente, como é que você faria? Como seria o seu autorretrato espiritual? Pense num momento. Se eu lhe desse papel, lápis, o que você retrataria nessa folha em branco acerca da sua visão sobre a sua espiritualidade, você sendo cristão? Alguém disse aqui, sou apenas o máximo. Amém, irmão? Pode se retirar. Mais alguém? Mas é incrível, queridos, que comumente a visão que nós temos da nossa própria espiritualidade não é a visão que o Espírito Santo tem da nossa espiritualidade. Nem sempre concordamos com o Espírito Santo sobre o nosso autorretrato espiritual. E hoje eu gostaria de mostrar a vocês, dentro desta visão, que o Espírito Santo capacita a igreja a ser o seu dom para o mundo, ser uma dádiva, ser um presente para o mundo. E vou mostrar para vocês aqui, rapidamente, dois posicionamentos essenciais que nós, como discípulos de Jesus, precisamos ter. Enquanto assumimos esses posicionamentos, vamos nos encontrar com a visão que o Espírito Santo tem de mim e de você, da comunidade de fé, da Igreja de Cristo no dia de hoje. Então, se você tem aquele excelente hábito de anotar, anote aí, por favor. Pode comentar com a pessoa ao seu lado qual é a frase resumo da nossa reflexão de hoje, quais são os dois posicionamentos. Vai lá, vamos ver se você adivinha. Muito bem, essa foi fácil, né? Eu tenho uma grande preocupação com um número de irmãos que eu tenho encontrado por aí, que tem baseado a sua identidade cristã em verdades bíblicas, mas que não se aplicam de forma alguma à sua realidade de fé. Irmãos que têm baseado a sua identidade cristã em verdades que são bíblicas, mas não dizem respeito a eles. Por exemplo, irmãos que buscam base bíblica para a sua espiritualidade no Antigo Testamento. Lá, embora tenhamos inspirativos exemplos, a base bíblica para a igreja cristã está no Novo Testamento. Mas é muito comum você ouvir pessoas declamando certas verdades. Por exemplo, já ouviu essa? Você não é cauda, é cabeça. Eu te pus como cabeça e não cauda. Já ouviu isso em algum lugar? Essa é a primeira frase mais no hit parade, né? A primeira que surge. O pessoal gosta. Olha lá, alguém já gostou dessa frase? Muito bem. Se aplicasse à nossa vida, tudo bem, mas está especificamente falando sobre o povo de Israel. Não tem a ver conosco. Mas tem uma outra, a segunda que também é muito citada, é a seguinte: você é filho do rei. Já ouviu essa ou não? Obrigado, irmã. Pelo menos uma está acordada ali ainda. Obrigado. Você é filho do rei. Embora soe bonito, não tem base no Novo Testamento para você se chamar de filho do rei, porque o rei no Novo Testamento é Cristo, e Cristo é o nosso irmão. Herdeiros com Cristo e co-herdeiros em Deus. Aí, quando a pessoa diz que é filha do rei, ela está querendo dizer que não deve ser pobre, ou que nada de mal vai acontecer com ela.
O vizinho pode sofrer assalto, furar o pneu, mas eu sou filho do rei. Eu nem ponho gasolina nesse carro, amém, irmão? Eu só oro quando para e o Espírito Santo vem, ó. Teve um irmão que eu gostava muito, que dizia e acreditava nisso piamente, deixava a Bíblia aberta no Salmo 91, em cima da mesa de centro da sala, até que um ladrão entrou e assaltou, levou tudo que ele tinha, inclusive a Bíblia. E o nosso desejo é que esse ladrão leia essa Bíblia, quem sabe ele se converte. Quem sabe o irmão também se converte a uma base bíblica adequada para si mesmo. E a última que eu gostaria de citar é aquela: onde pisar a planta de seu pé, será seu. Já viu isso ou não? Pisa aí, irmão. É isso. Você entrar na firma, você é o filho do rei, é cabeça, pisa lá na firma e declara: é minha, é minha. Mas por favor, não faça isso no ônibus, senão você nunca mais vai deixar de andar de ônibus. Mas hoje eu vou lhes mostrar, queridos, do que é feito o DNA do cristão, a base bíblica da igreja do Novo Testamento, segundo o Espírito Santo. Porque nós não somos uma igreja carismática, a igreja do Novo Testamento é uma igreja pneumática, no sentido da palavra grega pneuma, que é espírito. Que veio a nossa palavra pneu também, veio daí, vento. A igreja do Novo Testamento é pneumática, ou seja, ela segue, depende e vive para o Espírito Santo e pelo Espírito Santo. Agora, como é que esse Espírito Santo vê a igreja? De tantos textos na Bíblia, eu separei algumas saudações das cartas do Novo Testamento. Você sabe que estas saudações foram um instrumento do Espírito Santo para enfatizar a identidade da igreja e do cristão. Então, ao ler essas introduções, você vai se ver ali, mas não com os seus olhos, mas a partir dos olhos do Espírito Santo. Não importa como você se vê como cristão, mas o que importa é como o Espírito Santo vê você como cristão. Gostou do tema, querido? Ou você quer se retirar? Vamos mudar? Falar do amor? Não. Vamos adiante. Eu vou pegar 5 saudações dessas 5 cartas, para que nós possamos descobrir do que é feito esse DNA cristão no Novo Testamento. E depois você, a partir disso, quando você conseguir se enxergar como o dom do Espírito para o mundo, nós vamos olhar como viver essa bênção no meio do mundo. O primeiro texto está em Romanos, capítulo 1, se você puder me acompanhar. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Romanos 1, 6 e 7. Veja o verso 7. A todos os amados de Deus, chamados para ser de santos. Se você puder grifar essas 2 frases na sua Bíblia, será muito bom. Primeira coisa que o Espírito Santo mostra para nós nessa noite, que é a sua visão a nosso respeito, é que somos amados de Deus. Isso é muito melhor do que ser cabeça e não cauda, você não acha? Amados individualmente por Deus. No sentido do original, significa que pertencemos ao amor de Deus. É aquela maravilha que traz você para a segurança de um amor que não falha, querido. Um amor totalmente equilibrado, que não nos trata como nós merecemos, mas segundo a sua graça. Então, um crente do Novo Testamento precisa ver, correr nas suas veias espirituais essa verdade: eu sou amado de Deus. E mesmo que você não sinta isso, você é. E o crente do Novo Testamento aprende também isso.
Eu não preciso sentir, eu só preciso saber que é verdade. Você sabe que você é amado de Deus, querido? Veja aí algum irmão com a cara de não amado. Dá um chacoalhão nele. Irmão, você é amado de Deus. Você pertence a Deus. Agora, é muito importante que eu lhes diga que você pertence a Deus, não como um bichinho de estimação, querido. Deus não lhe dá amor como se fosse um amor por um bichinho que Ele estima, mas como um amor de pai a um filho. Hoje em dia, algumas pessoas não estão mais sabendo a diferença entre um neném e um cachorro, é ou não é? Você pode ver na televisão a mulher com o cachorro no colo, vestidinho, dando beijo na boca do cachorro. O meu filhinho. Eu louvo o nome do Senhor porque Ele não nos trata assim. Não nos vê como cativos desse amor, mas como livres nesse amor. Amor de pai para filho. Que coisa maravilhosa isso. Outra coisa maravilhosa é que Deus não pode ser modificado pelo seu amor a Ele. Mesmo que o seu louvor seja fruto desse amor, ele não pode ser modificado. Isso é uma grande bênção, porque Deus já vive na comunidade da Trindade um amor perfeito. Pai, Filho e Espírito se amam, se respeitam, se doam igualmente o tempo todo. Então, quando você pisa na bola e esquece de priorizar Deus na sua vida, Ele não fica magoado com você. Ele não fica triste, não está esperando uma reciprocidade. Deus não se sente abandonado. Ele só lamenta que você tenha saído do seu amor. Você é amado de Deus. Você pode louvar ao Senhor por ser amado de Deus. Está no DNA da sua vida cristã, irmão. É assim que você deve andar pela vida, como amado de Deus. Não precisamos desse amor para conquistar coisas materiais, porque tudo que diz respeito a nós será ministrado por Deus segundo o seu amor. Creia nisso. Mas olha que interessante, o texto continua falando que somos chamados para sermos santos. Esta expressão não diz respeito ao processo de santificação. Se você estudá-la no livro de Romanos, em todas as ocorrências menos uma, 99,9% das vezes que aparece a palavra santo, diz respeito à sua posição em Cristo. Ser santo é ser separado, é um estado de ser, de pertencer a Cristo Jesus. É o que diz o verso 6 aqui do capítulo 1, pode olhar. E essa é mais uma marca do DNA do crente do Novo Testamento. Eu sou amado de Deus e eu sou separado como santo. O que é ser santo? É pertencer a alguém. É o momento em que eu abro mão de tudo o que eu controlava para seguir, para ser ovelha de um único pastor, para ter um líder na minha vida que vai adiante, que vai dizer: filho, não é por aqui, é por ali, eu vou obedecê-lo, estarei sempre no centro desse amor, tratado como um filho é tratado por um pai maravilhoso. É disso que é feito o meu DNA, louvado seja o seu nome. Obrigado, Senhor. E quando eu pensei em pertencer a Cristo, me veio esse hino na mente. E ali no meu quarto, meditando sobre essa verdade, eu comecei a louvar o Senhor, e você pode fazê-lo comigo, cantando assim: que segurança sou de Jesus, e já desfruto as bênçãos da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus,
Ele me leva, glória dos céus. Então a gente canta. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Louvado seja o nome do Senhor. Segunda saudação que nos inspira essa noite, 1 aos Coríntios, capítulo 1, saudação. Verso 2. Diz assim: aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, nós somos santificados em Cristo, é a mesma posição que vimos em Romanos. Mas não só isso, nós somos chamados para ser santos. Agora sim, Paulo está falando acerca da sua vida, de como você vive. Viva como um sujeito que pertence a Jesus de todo o coração. Não é uma posição apenas, mas é a sua ação na vida, a maneira como você desenvolve a sua vivência. As coisas que você ama, com as coisas que você se dedica, aquilo que faz parte das prioridades da sua vida. Ande como alguém que é chamado para ser diferente. Tem a marca do pertencimento ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ande assim, viva assim. Se você folhear um pouco mais, vai chegar no capítulo 6 e vai ver o verso 11. Diz assim: alguns foram desta forma, mas vocês foram lavados. Vocês foram santificados, vocês foram justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Que DNA maravilhoso, irmãos. Você consegue olhar para essa realidade e ficar triste, irmão? Me fala. Lhe falta algo quando você vê essa realidade? Senhor, muito obrigado. É um espírito de louvor, uma vontade de adorar, que surge do coração da gente, que toma posse, que vai separando-nos das realidades que estão nos tirando a visão daquilo que realmente importa. Agora é interessante você perceber essa segunda parte do texto, que fala de mim e de você. Todos os que invocam o nome do Senhor em todos os tempos, somos nós aqui. Cada um de nós fazemos parte dessa mesma decisão devocional, de seguir a Jesus de todo o nosso coração. E aí, se você ainda está em Coríntios 6, vai ver no versos 19 e 20, esta vivência de santificados em Cristo e chamados para ser santos, da seguinte forma: vocês não sabem que o corpo de vocês é um santuário do Espírito Santo que está em vocês, o qual vocês têm da parte de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço, agora glorifiquem a Deus com o vosso corpo, com o seu corpo. Está vendo a vivência desse estado de santidade? Quero que o meu corpo todo possa exalar esse meu compromisso e essa realidade. Então eu cuido dos meus olhos, cuido dos meus pensamentos, cuido das coisas que vêm ter acesso à minha prioridade de vida, o que está me cativando, e assim por diante. Amados de Deus, santos, santificados, chamados para ser santos.
E Colossenses capítulo 1 e verso 2, nos fala agora a respeito da comunidade de fé. E acho que essa é uma mudança marcante no DNA do cristão do Novo Testamento. Nós somos cristãos individualmente, o que o povo judeu não era. Eles só eram um povo, só era povo. Não se tinha um relacionamento pessoal com Deus no Antigo Testamento. Mesmo que você possa citar Davi e Abraão e quem quer que seja, eles eram representantes de um povo, Josué. Mas no Novo Testamento nós somos de Deus individualmente, mas fomos lançados para dentro de uma comunidade de fé, como Paulo explica aqui, inspirado pelo Espírito Santo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo. É por isso que eu chamo você de irmão. E quando eu te chamo de irmão, não é irmão de religião, entendeu? É irmão de sangue espiritual. Louvado seja o seu nome. Te chamo de irmão porque você é amado de Deus como eu sou. Chamado para ser santo, para pertencer a Cristo como eu sou. Para viver essa santidade no mundo. Sozinho é difícil. Deus, pensando nisso, nos reúne numa comunidade de fé. Nós juntos, pelo poder do Espírito Santo, vamos conseguir viver essa comunhão maravilhosa e ao mesmo tempo influenciarmos o mundo. Se você descer um pouquinho mais aqui no capítulo 1, verso 4, você vai perceber como Paulo ouve acerca da fé e do amor prático daquela comunidade dos irmãos. Não era só uma gente teórica, mas o fogo de Deus no coração dessa gente os fazia viver em função uns dos outros, preocupados uns com os outros, acalentando uns aos outros. Olha o verso 12, que maravilhoso. É uma comunidade que foi feita idônea, suficientemente idônea, a herança eterna. Cada vez que se encontravam, estavam envolvidos pela mesma idoneidade espiritual que assegurava a salvação eterna a eles. Agora, se você for para os versos 22 e 23, você vai perceber que essa comunidade tinha uma marca de reconciliação com Deus. Gente que vivia esta realidade reconciliadora. Por isso pode chamar Deus de Pai. Por isso, tanto individual como coletivamente, podemos chamar Deus de Pai. Comunidade de fé. Quando estamos juntos, somos irmãos em Cristo. Você entende isso? Existe uma grande dificuldade em ser irmão em Cristo, porque muitos de nós não sabemos ser irmãos dos nossos irmãos. Problemas de família, problemas relacionais, gente egoísta, gente que busca o seu próprio interesse, acaba por transferir para a comunidade de fé uma vivência que não deveria existir. Já deveria ter sido curada, transformada pela ação do Espírito de Deus, mas às vezes falta a abertura de alma para que isso aconteça. Então se abra, amado, viva em comunidade mesmo, vá para o pequeno grupo, chega mais perto das pessoas, pare de ficar pensando se as pessoas vão aceitar você ou não, se Cristo já lhe aceitou. Vamos viver essa maravilha, querido, ou não? Precisa de mais na sua vida do que isso? Louvado seja o seu nome. Mas indo adiante, Tito capítulo 1, versos 1 e 2, nós encontramos uma outra forma com que o Espírito Santo nos enxerga. Promover a fé que é dos
eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Veja que existe um tipo de fé que é vivida em comunidade. A fé se desenvolve na esperança comunitária, na vida piedosa em comunidade. Então, estar aqui, estar aberto às pessoas, aos irmãos, é parte de um desenvolvimento de fé que também é muito importante para a minha vida. Comunidade de fé, que vive uma fé que também é partilhada com as outras pessoas, num conhecimento profundo, vivencial, experiencial da verdade, segundo a vida cristã. E o pano de fundo dessa comunidade sempre será a palavra esperança. Esperança. Nada pode conter essa comunidade de fé, porque ela tem esperança. Mas que esperança é essa? Esperança de vida eterna, que para a comunidade de fé já começou. Louvado seja o seu nome. Eu não vou esperar morrer para viver essa eternidade, eu já estou nela, querido. Você também. A morte é só uma passagem. É só a gente se livrar do peso, entendeu? Vivendo a esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu. Isso para mim é maravilhoso. Se fosse eu a prometer a você, algum líder espiritual qualquer, mas é o Deus que não pode mentir, prometeu. E nós, como comunidade de fé, estamos corroborados nessa verdade, e por essa verdade, querido, a nossa esperança é verdadeira. Por isso, o cristão que tem o DNA do Espírito nas veias espirituais, não tem medo da morte. Ele olha para a morte como o seu Senhor o fez. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Cristo foi aquele que arrastou atrás de si a morte. Nem a morte pôde contê-lo. Louvado seja o seu nome. E pela sua vitória nós também somos vitoriosos. E a esperança sorri para o inferno, dizendo que a nossa vida já pertence eternamente àquele que nos amou. Louvado seja o seu nome. E o último texto que gostaria de citar a vocês é o texto de Judas, um pouquinho antes de Apocalipse. Você encontra Judas. Ele só tem esse capítulo 1 aqui. Então, Judas 1, só o verso 1. Será que vocês podem ler o verso, por favor? Você é chamado, você já sabe, amado, você já sabe, e agora saiba que você é guardado em Jesus Cristo. Se você puder grifar esse "em" na sua Bíblia, ele é muito importante. Porque a preposição grega nos mostra que Cristo se assemelha a um cofre forte, e você é posto dentro dele. Fechado em Cristo, guardado em Cristo, um valor tremendo que você é, guardado dentro de Cristo. Oh, amado, que coisa linda isso, você não acha? Obrigado, Senhor, porque eu não preciso temer coisa alguma, porque eu sei que eu sou guardado dentro do lugar mais seguro de todos os séculos, dentro do coração de Cristo Jesus, das entranhas dele, e ele totalmente competente para me guardar.
Agora, se você puder folhear para o verso 21 de Judas, vai perceber uma exortação que nos cabe muito bem. Não podemos simplesmente descansar nessa guarda maravilhosa de Cristo, mas nós também precisamos, veja o verso 21, guardar-nos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Não basta simplesmente saber que sou guardado, eu também preciso remeter o meu coração e minha vida para ser guardada no amor de Deus. Então, todas as coisas que me dizem respeito precisam estar no lugar certo, guardadas no amor de Deus. Meu filho está guardado no amor de Deus, minha filha está lá, minha vida está lá, meu futuro está lá. Eu sou guardado em Cristo, não preciso temer coisa alguma, a não ser que eu não me guarde no amor de Deus. Aí você pode temer. Tenha medo mesmo. Que um crente que sabe dessas verdades e escolhe por si só viver longe delas, está colocando sua cabeça a prêmio no mundo espiritual. Muito bem. Então você perceba que a igreja é um oásis no deserto. Você é um presente de Deus, é um oásis nesse deserto espiritual do mundo. A igreja é como uma grande árvore cheia de frutos maravilhosos numa terra seca, carente. Seus colegas de escola são terra seca, carente, gente sem fruto, e você tem o fruto de vida eterna para a vida dessas pessoas. Você tem o DNA que elas precisam ter também, de esperança, de chamamento, de ligação com Deus. Isso nos leva, então, ao segundo posicionamento essencial que o crente do Novo Testamento precisa ter, que o discípulo precisa ter, que a igreja precisa ter, que o Espírito Santo capacita cada um de nós a ter, que é este aí, não só ver-se como viver essa realidade, viver como dom para o mundo. E eu gostaria de levá-los até a primeira carta de Pedro, capítulo 2, versos de 9 a 12. Ele também vai nos ajudar, acrescentando algumas coisas a essa explicação toda sobre como o Espírito Santo nos vê. Começa o verso 9, eu vou repetir esse início. Vós, porém, sois raça eleita. Olha só a palavra grega, que interessante que Pedro usa aqui. Nós somos genos, da onde veio a palavra gene, genética. Nós somos uma linhagem cuja hereditariedade, a genética, é de origem divina. Por isso somos chamados filhos de Deus. Mas não é só isso, querido, vai adiante. Uma família especial que foi separada como um sacerdócio que ministra no mundo. Como aquele sacerdote do Antigo Testamento, que intercedia pelas pessoas. Agora somos nós aqui, somos uma comunidade de sacerdotes para ministrar ao mundo. Também Pedro diz, pelo Espírito Santo, que somos uma etnia separada e distinta do mundo sem Deus. Não simplesmente um país, mas uma etnia. Existe uma grande diferença nisso. Gente reunida e que se tornou propriedade exclusiva de Deus com um objetivo. E aqui eu chamo sua atenção, querido. Preste atenção nisso. Além dessa maravilha toda que você ouviu, como o Espírito Santo vê a gente,
Existe uma razão porque cada um de nós permanece aqui. Gostaria que cada um que entregasse sua vida a Cristo sumisse daqui imediatamente e aparecesse lá com Ele. Você não gostaria disso? Obrigado, irmão. Eu também gostaria. Não gostaria de ser o pregador que ia ficar aqui. Quem sabe Eduardo, o Reginaldo gostariam de ficar. O Renato eu já falei de manhã, né? Mas nós ficamos com um objetivo, veja a sequência do texto. A fim de proclamardes as virtudes de Deus. Você só está aqui por causa disso. Todo esse DNA não foi dado a você, esse poder espiritual não foi dado a você para que você o tenha para si. Você está entendendo isso, querido? Esse fogo de Deus dentro de você não foi dado para você ficar sentado e se refestelando disso. Oh, que bom, somos amados de Deus, filhos de Deus. Isso, desce mais uma aí. Vamos fazer mais churrasco, o piquenique cristão está maravilhoso. Não. Você ficou com um objetivo, nós ficamos com um objetivo. Qual é esse? Veja, por favor. A resposta está nos versos 11 e 12. Observe, por favor. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos, percebeu? Comunidade de fé não tem raízes nessa terra. As raízes da gente são aéreas, apontam para cima. Não tenho que fincar raiz em lugar nenhum nesse mundo. Sou estrangeiro e peregrino. Que vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Que Pedro está dizendo, a primeira forma de você proclamar as virtudes de Deus é vivendo essa identidade cristã que se mostra na peregrinação consagrada, que não permite que sentimentos e paixões próprias do ser humano, que estão ao nosso redor e muitas dentro de nós, dominem a nossa mente e o nosso coração. Por isso que alguém que é peregrino e forasteiro não pauta sua vida pela moda. Simples assim. Não preciso comprar isso porque está na moda. Eu sei o que eu estou fazendo aqui. Nossa, Márcio, você está com essa roupa de novo? Vê se troca para a próxima vez. Ainda mais do século passado, você viu? Mas não, só entre nós. Que bom, agora eu vou trocar minha faca normal pela faca elétrica. Todo mundo tem, vou na casa de todo mundo, comprou a faca elétrica. Rapaz, modelo novo do carro, você viu? Tudo bem, irmão, só trocou a cor do volante e você foi nessa. O cristão peregrino não é seduzido pelo consumismo, mas ele opta por um estilo de vida simples, porque ele não quer fincar raízes nessa terra. Ele não quer amar as coisas mais do que o seu Deus. Por isso ele sabe que não precisa se acabar fazendo hora extra para conseguir ter o pacote HBO. Ele vai entender que talvez tenha que assistir menos televisão e se envolver com outras coisas, porque ele não teve condições para isso. Agora as pessoas ao nosso redor estão carentes de um exemplo de vida. Eles querem sentir o bom perfume, irmãos, que nós temos no nosso coração. Nosso vizinho chato precisa sentir esse perfume. Cada vez que você abrir mão daquilo que é mais normal,
dos seus colegas de escola, de faculdade, pegando esse, pegando aquela, e você se apegando a Deus, para lidar com as suas carências interiores, vai exalar um perfume que é inconfundível espiritualmente, louvado seja o seu nome. E é um perfume que fala, proclama virtudes do Deus que está sobre a sua vida, que ama você de todo o coração. E o texto vai adiante, com a segunda forma de proclamar isso. Ele diz: vivam entre os gentios de maneira exemplar. E essa palavra no original é muito bonita. É como se a sua vida fosse algo muito lindo de se ver. Sabe aquela coisa linda que você olha e, puxa, eu gostaria de ficar olhando para isso o dia inteiro. Que coisa maravilhosa, um pôr de sol, uma manhã ensolarada, sabe, aquele lago translúcido, aquele pássaro que vem de não sei aonde cantar na sua janela, e você fica ali olhando para aquela maravilha. É essa palavra que está aí, que a sua vida seja bonita de se ver, admirável, para que as pessoas observem as boas obras que você faz e glorifiquem a Deus. Então, quem vive nessa comunidade de fé abriu mão de uma teologia infrutífera, de uma vida cristã que não cresce, que não gera frutos. Ele sabe que se ele não gerar frutos é um sinal de que ele não está ligado a Cristo. Simples assim. E nessa época onde nós valorizamos tanto a frequência a cultos, e as pessoas estão buscando coisas mágicas nesses cultos, precisam entender que Deus trata cada um de nós primeiro individualmente. E se não houver relacionamento com Ele, não há como vivenciar experiências de transformação, aquelas que valem a pena mesmo. Deus não está preocupado em curar sua dor de cabeça, Ele quer curar o pecado dentro de você, que vai levar você para o inferno. Ele deseja transformar a sua maneira de ver, para que você veja como Ele vê, e tenha acesso a um amor que não acaba, de verdade. Agora, queridos, boas obras hoje podem ser traduzidas de algumas formas, e eu lancei mão aqui da nossa declaração de propósito, que está no site da Aborda. Nós queremos levar o Evangelho todo ao homem todo. Isso precisa causar em nós algum tipo de mudança da nossa visão do que seja boa obra. Gostaria de dar um exemplo para você, por exemplo, a política. Nossa manifestação política não pode ser partidária, nem pode focar numa pessoa as esperanças de mudança. Mas nossa participação política precisa ser a boa obra de Deus, quando abraçamos os princípios que a Bíblia defende, princípios do Evangelho que devem ser mantidos, devem estar presentes no nosso país, como liberdade, como igualdade, para todas as pessoas. Essa é uma boa obra. Quando eu me levanto para defender o que Deus diz que é dele, e que é bom para todos dentro do nosso país, não só para uma comunidade cristã. E me escandaliza ver os irmãos tentando eleger candidatos que favoreçam segmentos evangélicos, como se nós estivéssemos num outro mundo. Não quero políticos que deem tijolos e cimento para a construção de templos. Quero políticos que possam, apoiados nos princípios do Evangelho, fazerem o bem para todas as pessoas.
Uma boa obra pode ser a maneira como nós vemos os pobres da nossa cidade, quando nós olhamos para a nossa comunidade e percebemos que poderíamos fazer uma distribuição de renda um pouco melhor, a começar aqui. E aqueles irmãos que têm recebido recursos que são mais do que suficientes para a manutenção do dia a dia e não têm levantado seus olhos para a necessidade que está ao redor, vão transformar esse recurso naquele maná do Antigo Testamento que acumulado apodrecia nas mãos deles. Enquanto você olha para o saldo da aplicação e o seu coração se enche de alegria por sentir que você tem aí 6 meses de sustento garantido, deveria acontecer um revertério dentro de você. Dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, porque tendo o Rei do Universo sobre a minha vida, eu confio no extrato bancário. Pensarmos na boa obra como uma participação social mais eficaz, não só lá na vila, mas em outros lugares. Não no assistencialismo, como temos comumente feito. Distribuir cestas básicas é ótimo quando se tem uma necessidade mesmo. Mas essas pessoas precisam aprender a gerar renda para se libertar dessa massa de desapoderados que estão no nosso país. Precisamos investir em cursos de capacitação para essa gente, que antes pedia cesta básica e agora ele oferece um produto que ele fez com as suas mãos e recupera a sua dignidade como gente. Eu vi isso acontecendo. Nós somos comunidade de fé que defende o verde, que defende o uso racional da água. É a comunidade de fé que, se você olhar lá no estacionamento, vai ver os carros mais sujos da cidade. Porque ninguém tem coragem de levar o carro para lavar, porque a sua lista de prioridades o impede de fazer isso. Enquanto gente na cidade não tem água para cozinhar, ele não pode lavar o seu carro, não entra no coração nem na cabeça dele. Boa obra. Quando alguém lá no seu prédio disser: Átila, mas que carro sujo. Rapaz, temos que economizar água. Irmãos nossos brasileiros estão sem água. Não é porque a nossa represa está cheia que eu devo desprezar essa realidade. Ou então a boa obra, e eu quero encerrar com isso, que abre a sua própria casa, convidando as pessoas lá do trabalho, da escola, para ver como você se relaciona com seus pais, com seus irmãos, como você se relaciona com a sua esposa, a maneira como você a trata como um cavalheiro, como alguém que sabe que é gente preciosa, salva por Cristo. Traz as pessoas para dentro do seu convívio, para que elas vejam o amor de Deus esparramado ali. Quem sabe vamos conseguir ser muito mais eficazes, porque ficamos aqui para anunciar, que possamos fazê-lo de todo o coração. Senhor, muito obrigado pela sua palavra, que nos fala a alma. Obrigado porque somos amados do Senhor, chamados para termos uma posição de santos através do sacrifício de Cristo, chamados para viver essa santidade, exalando um perfume maravilhoso. Obrigado porque temos uma esperança maravilhosa. Somos uma comunidade de fé,
de gente fiel, de irmãos em Cristo. Obrigado, Senhor, porque somos guardados pelo poder de Cristo. Agora nos ajuda, Senhor. Ficamos aqui a fim de proclamar. Precisamos fazê-lo. Move, ó Santo Espírito, os corações. Quebra o orgulho da gente, Senhor. Faz-nos ver a realidade que está ao nosso redor. Faz-nos ver a realidade que está dentro de nós. E que brote aqui hoje à noite gente quebrantada e compromissada a viver o Evangelho, a proclamar as virtudes, a ser dom, a ser presente para esse mundo, em nome de Jesus, Senhor. Amém, querido.